Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um módulo do CFC. Nessa oportunidade, nós vamos tratar sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. O curso de pneumatologia, também conhecido como a doutrina do Espírito Santo, faz parte do currículo do Centro de Formação Cristã, desenvolvido pelo Ministério de Educação Cristã da Igreja Batista Emanuel, aqui na cidade de Petrolina. Então sejam todos bem-vindos. Esta é a sua sala de aula online, onde durante alguns encontros objetivamos definir o valor da pessoa do Espírito Santo no processo de criação, conversão, formação e ação do cristão para o mundo. Nós vemos a presença do Espírito Santo por toda a Escritura. Toda a Escritura é divinamente inspirada. O Espírito Santo estava presente na criação do mundo, na formação do homem, na vida dos patriarcas, dos reis, também dos profetas, dos juízes, dos sacerdotes. O Espírito Santo estava presente na vida de Jesus, na vida dos discípulos, e hoje podemos vê-lo agindo e atuando na vida da igreja, na minha vida e também na sua vida. Lendo os escritos do Antigo Testamento, nos seus 39 livros, com seus diversos autores, contextos e estilos literários, e aí dessa forma observando mais especificamente os relatos no livro do Gênesis, podemos então identificar a presença de três pessoas, o que nós podemos chamar de uma trindade, agentes da mesma obra. Essas pessoas são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles agem em conjunto como uma unidade. Podemos chamar também de uma triunidade. E eles agem movidos pelos mesmos propósitos, cooperando com a mesma obra ou em separados, em momentos históricos específicos, sempre movidos pelo mesmo ideal. Agindo juntos ou separados, eles representam para a teologia a revelação progressiva de Deus dentro da história da redenção. O mesmo Deus, ou melhor, o único Deus se revela de forma progressiva de três formas: na pessoa do Pai, na criação do mundo, na pessoa do Filho, na redenção da humanidade, e na pessoa do Espírito Santo, na reconstrução do seu propósito eterno. E aí o nosso desafio é que nós vamos analisar cada uma dessas pessoas dentro da história da criação, dentro da história da revelação e dentro da história da redenção. Será, na verdade, uma grande aventura, um grande desafio para mim e para você que está acompanhando aí do outro lado da câmera, tá bom? Nosso primeiro desafio é tratar sobre o Deus Pai na criação. Vamos falar do Deus que é Pai e todo o processo dele na criação. Gênesis 1:1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Primeiro ponto que queremos discutir e apresentar para vocês: Deus se revela através das Escrituras como um ser infinito, eterno, autoexistente, princípio ou causa primária de tudo que existe. Deus é o Deus da criação. Eu quero convidar depois você a dar uma olhada aí no Salmo 8, no Salmo 19 e também no Salmo
24, tá bom? Nunca, ouça muito bem, nunca houve um momento em que Deus não existisse. A expressão do texto que acabamos de ler, no princípio, ele não faz referência ao tempo no sentido de eternidade, nem faz referência à existência, mas a intenção do texto é descrever o início do processo da criação, onde o mundo do nada ou do caos veio a existir e tomou forma ordenada em uma ação inteligente. Esse texto de Gênesis 1:1 é completamente diferente na sua intencionalidade o texto lá do Evangelho de João 1:1, cujo princípio fala de eternidade. Deus existe antes mesmo da matéria ou da terra informe, vazia, abismo, como declarou Moisés: antes que os montes nascessem, ou que tu formastes a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Salmo 90, verso 2. Em outras palavras, Deus existe eterna e infinitamente antes de criar o universo finito. Deus, ele é anterior a toda a criação do céu e da terra, e ele existe e independente dela. Quero convidar você, então, a depois ler Colossenses 1, 16 e 17. Paulo entendeu muito bem essa ideia quando, escrevendo a sua carta a Timóteo, escreveu a respeito da pessoa de Deus, dizendo: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele a honra e o poder eterno. Amém. Timóteo 6, verso 16. Paulo ainda complementa dizendo: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Colossenses capítulo 1, verso 16. Quero chamar a sua atenção agora para o verbo criar, que vem da palavra vem da palavra hebraica, bará. E essa palavra, que significa criar, é usado exclusivamente com referência a uma atividade que somente Deus pode realizar. Significa que em um dado momento específico da história, Deus criou a matéria, Deus criou a substância que antes nunca existiu e que a partir do manusear dela deu forma a tudo o que existe em um ato inteligente, organizado e perfeito. Ponto 2. Deus se revela como um ser pessoal que criou o homem totalmente capaz de se relacionar e de se comunicar. Eu diria que o homem é o único ser dentre toda a criação que está em uma relação direta com Deus. Por isso que nós chamamos de imagem e semelhança, ou imago Dei. Nos versos 26 e 27 de Gênesis, capítulo 1, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Nesse texto, há muitas ideias que podem, de fato, ser pensadas. Porém,
nesse momento aqui em que estamos, não é a nossa intenção fazer uma análise mais profunda. Nos limitaremos a dizer que Deus criou o homem e criou a mulher com propósitos eternos e com uma missão específica diante do mundo já estabelecido. Se você prestou atenção no versículo, o versículo está dizendo: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Gênesis capítulo 1, verso 26, parte B. Quando Deus cria o homem, ele estabelece uma missão para o homem. E nesse primeiro momento, a missão do homem é ser gestor, um tipo de administrador, um mordomo de toda a criação. Ponto 3. Deus se revela como um ser moral que criou tudo bom e, portanto, sem a influência objetiva do mal. Ao terminar a sua obra de criação, Deus então ele contempla tudo quanto fora criado e observou dizendo: é muito bom, muito bom. Gênesis 1:31. Quanto ao problema do mal, Albert Einstein já afirmara que, de fato, o mal não existe, pelo menos não existe por si só. O mal é simplesmente a ausência do bem. Segundo Einstein, o mal é uma definição que o homem criou para descrever a ausência de Deus. Deus não criou o mal. Não é como a fé ou como o amor que existem, como o calor e a luz. Na verdade, o mal é resultado da falta do temor de Deus, da ausência da presença de Deus nos corações dos homens. É o que acontece com o frio quando não há calor. É como acontece quanto à escuridão quando não há luz. Foi por essa razão que o pastor Martin Luther King Jr. afirmou dizendo: o que me preocupa não é o grito dos maus, não é o grito dos violentos, não é o grito dos corruptos, dos desonestos, das pessoas que agem sem ética. O que mais me preocupa é o silêncio dos bons. Eu quero agora parar para a gente focar na pessoa do Deus Filho na criação. E a gente já entra na segunda pessoa. Tratamos sobre o Deus Pai na criação e agora nós vamos entrar no Deus Filho, também dentro do processo da criação. O texto de Gênesis 1:26, parte A, diz assim: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ponto 1. Deus se revela na pessoa do Filho que estava desde o princípio da criação em forma de verbo, ou seja, da palavra em movimento, da ação em movimento. Na narrativa de João, em seu evangelho, ele nos diz a respeito de Jesus: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas ou foram criadas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, verso 1-3. O método que Deus se utilizou na criação foi o poder da sua palavra. Repetidas vezes, o texto bíblico vai declarar e dizer: e disse Deus, e disse Deus. Você vai encontrar em Gênesis 1, 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24 e 26. Em outras palavras, Deus falou e os céus e a terra passaram a
existir. Antes da palavra, nada existia. Depois da palavra, tudo veio à existência. Se parafrasearmos João 1, de 1 a 3, diríamos mais ou menos assim: no princípio era a palavra criadora, e a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, a palavra estava no princípio com Deus, todas as coisas foram criadas por intermédio da palavra, e sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Agora veja o verso 10, João vai dizer que o verbo, que é a palavra, estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, ou seja, da palavra, mas o mundo, as pessoas, não o conheceu. Ponto 2. Deus se revela na pessoa do Filho, que em momento específico da história toma forma humana, como eu e você. Na sequência do texto, João vai nos dizer que e o verbo, a palavra, se fez carne e fez o quê? Habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João 1, verso 14. O próprio Jesus, ao ser interrogado pelos judeus quanto à sua messianidade, disse: eu e o Pai somos um. João 10, verso 30. Em outro dado momento, ao ser interpelado por Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso já nos basta. Então Jesus responde e diz: há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? E então Jesus continua e diz: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. João 14, 9 e 11. Em Filipenses, Paulo vai declarar e vai dizer o seguinte: pois ele, se referindo a Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, de 6 a 8. Falando ainda a respeito da pessoa de Jesus, Paulo faz uma grande afirmação, e ele diz: porquanto nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude divina. Colossenses 2, verso 9. Jesus abertamente disse: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Se você quiser então conhecer Deus, você precisa antes conhecer Jesus. Finalmente, o autor do livro de Hebreus, capítulo 1, verso 2, vai afirmar enfaticamente que Deus fez o universo por meio e através do seu Filho. Depois você vai lá, abre a sua Bíblia e dá uma olhada aí nesse texto de Hebreus 1, 2. Ponto 3. Deus se revela na pessoa do Filho como Salvador dos homens. Em João 3,16, o texto resume toda a obra redentora, afirmando que Deus amou o mundo, o homem, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna.
Em João 17:3, Jesus vai além e faz uma outra afirmação. Ele diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Paulo então faz a sua afirmação, na sua experiência, em 2 Coríntios capítulo 5:19, ele vai dizer que Deus estava em Cristo, na pessoa do Filho, não é, reconciliando o mundo inteiro consigo mesmo. Tratamos do Deus Pai na criação, tratamos, claro, rapidamente, sem muito aprofundamento, não é? Tratamos do Deus Filho na criação, e aí eu quero convidar você para a gente continuar tratando agora do Deus Espírito Santo, do Espírito Santo na criação. O Espírito Santo não é uma energia cósmica, impessoal, também não é invisível, capaz de influenciar o mundo material, tá? O Espírito Santo não é uma energia cósmica, impessoal, invisível, capaz de influenciar o mundo material, como muitas pessoas dizem por aí. Na verdade, o Espírito Santo é uma pessoa, ele é uma pessoa com propósitos, ele é a terceira pessoa da Trindade, sendo constituído da mesma essência da divindade. Ele é Deus, como Deus o Pai, como Deus o Filho, ele estava presente na obra da criação com o Pai e com o Filho. Ponto 1. O Espírito Santo na criação. O texto vai dizer assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. O Espírito Santo, queridos, desempenhou um papel ativo na obra da criação do mundo. Ele é descrito como que pairando, ou como que se movendo sobre a terra ainda informe, preparando e cooperando com as atividades criadoras de Deus. Deus não apenas criou o mundo informe, mas pôs em ordem toda a terra. Ele também sustenta e a mantém em pleno funcionamento. O Espírito Santo executa no mundo criado as decisões de Deus. No Salmo 104, verso 30, o salmista corrobora com essa ideia, dizendo que envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Ponto 2. O Espírito Santo na criação do homem. O texto vai dizer o seguinte: e disse também Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26, parte A. A ideia aqui é: a ordem da criação parte, ou ela procede de Deus, o Pai. No entanto, a ação criativa é participativa e coletiva. O texto vai dizer assim: então formou o Senhor o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2, verso 7. A palavra hebraica traduzida por espírito é ruan, ou a palavra grega pneuma. Também podem ser traduzidas por sopro, vento ou ainda fôlego. Neste caso, fica muito evidente a presença ativa do Espírito Santo na formação do homem, soprando em suas narinas e dando-lhe o fôlego da vida. No relato do livro de Jó, capítulo 33, verso 4, o escritor confirma com exatidão a mesma ideia,
onde o Espírito é parte ativa na criação do homem. O texto diz assim: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. O salmista testifica da presença do Espírito na criação ao declarar que pela palavra do Senhor foram feitos os céus, por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército dele. Salmo 33, verso 6. A nossa intenção aqui, irmãos e irmãs, é mostrar a Trindade, não apenas o Pai no processo da criação, mas também o Filho e o Espírito Santo, presentes de forma ativa em todo o processo da obra da criação. Ponto 3, o Espírito Santo na obra da salvação do homem. Vale a pena observar a atuação direta do Espírito Santo na salvação do homem. Ele nos faz lembrar todas as palavras ensinadas por Jesus, João 14, 26. Ele dá testemunho da pessoa de Jesus, João 15, 26. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, João 16, 8. Ele guiará o homem a toda a verdade e anunciará as coisas que hão de vir, João 16, 13. Ele vai atuar no processo, em todo o processo da regeneração, João 3, 5 a 8, 1 Coríntios 6, 11, Tito 3, 5. E aí nós vamos parar para começar a analisar o Espírito Santo no Antigo Testamento na capacitação de líderes. É isso mesmo que você ouviu. A presença do Espírito Santo lá no Antigo Testamento na capacitação de líderes. Muitos homens, muitas mulheres no Antigo Testamento receberam um poder especial que eles deram capacidades incomuns no exercício dos seus ministérios. Essa capacidade é atribuída ao Espírito Santo, embora muitas vezes seja difícil identificar o Espírito Santo dentro da literatura do Antigo Testamento. Por quê? Porque o Antigo Testamento refere-se aos primeiros estágios da revelação progressiva de Deus na redenção, na criação e na redenção do homem. Vemos que o termo Espírito Santo é raramente empregado no Antigo Testamento. Por quê? Porque antes a expressão usual era o Espírito de Deus. A maioria das referências no Antigo Testamento à terceira pessoa da Trindade consiste em dois nomes: o Espírito e Deus. Espírito e Deus. Não se evidencia com essa construção que existia uma pessoa distinta. A expressão Espírito de Deus bem poderia ser compreendida como uma simples referência à vontade, à mente ou à atividade de Deus. O Espírito Santo era dado a líderes para a realização dos seus ministérios, para cumprimento de mandado ou tarefas ou funções específicas dadas por Deus, mas também poderia ser retirado sobre a vida deles. Eu quero passar alguns exemplos. Por exemplo, José recebeu capacidade para administrar. Quando a fome se alastrou pelo mundo na época, Deus, através do seu Espírito, através do Espírito Santo, se utiliza de um prisioneiro esquecido na masmorra, contudo um homem digno de caráter. Deus então o usa para revelar os sonhos de Faraó e depois o tornou administrador, espécie de governador, espécie de primeiro-ministro daquele país. Podemos citar também Bezalel. Deus deu a ele a capacidade de executar. Numa época em que os maiores arquitetos estavam no Egito,
Lá no deserto, Deus, pelo seu Espírito, se utiliza dos serviços de um ex-escravo para executar a obra do tabernáculo. Podemos citar Moisés, que foi capacitado por Deus para liderar todo o processo de libertação do seu povo. Toda nação precisa de um líder. No caso de Israel, Deus levantou um fugitivo, um homem esquecido por 40 anos no deserto, que pastoreava as ovelhas do seu sogro, mas era um homem cheio do Espírito. Moisés é chamado para liderar o processo de libertação do seu povo, do povo de Deus, do cativeiro egípcio rumo à terra prometida. Podemos citar também Josué, que foi capacitado para conquistar. Josué era um homem no qual residia também o Espírito Santo. Ele recebeu a autoridade divina, capacitação divina, para levar aquela nova geração a conquistar a terra prometida, no momento em que os filhos de Israel choravam e lamentavam a morte de Moisés. Podemos citar também Sansão, que recebeu a capacitação para libertar. O segredo da força sobrenatural de Sansão era, na verdade, a presença do Espírito Santo, que o impelia e lhe gerava forças descomunal. Podemos citar também Otoniel, que foi o primeiro juiz que recebeu a capacidade divina para julgar. Podemos citar também Gideão, capacitado para libertar e julgar o povo. Era de uma família das mais pobres, a família de Manassés. Ele era o menor da sua casa, contudo estava ocupado malhando trigo onde não deveria malhar, no lagar, para livrar-se das mãos dos medianitas. Mesmo assim, Deus, pelo seu Espírito, o levantou para livrar Israel das mãos dos inimigos. Ele foi revestido através do Espírito Santo e, com a ajuda de 300 homens, Gideão venceu aquela grande guerra. Podemos citar também Débora, profetisa e juíza. Diante da pressão dos canaanitas, o Espírito Santo capacitou essa mulher, não é? Essa mulher que se tornou profetisa e depois juíza em Israel. Através dela, de Baraque e Jael, o Senhor derrotou Sísera e Jabim, rei de Canaã. A obra realizada por Deus sempre esteve acima do gênero humano. Podemos citar também Davi, o grande rei de Israel. E Samuel então derramou óleo sobre a cabeça e ungiu Davi, rei de Israel, no meio de seus irmãos. O texto bíblico nos diz que desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Para concluir e encerrar esta aula, eu quero ainda dizer que a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento atingiu seu ápice no ministério dos profetas, homens de Deus, homens e mulheres de Deus, capacitados pelo Espírito Santo, desafiados, cheios da autoridade do Espírito Santo, falaram com autoridade em nome de Deus. Se você lê algum livro profético, você vai sempre ver o profeta dizendo: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Nada, queridos, nada foi feito. Nada poderia ter sido realizado sem a direção, a ministração e a capacitação do Espírito Santo. Eu quero repetir. Nada, absolutamente nada do que foi feito poderia ter sido realizado sem a direção, sem a ministração e sem a capacitação do Espírito Santo. Até a nossa próxima aula. Um forte abraço. Muito obrigado.